Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje na NBA, dia 27/10/2024, rodadinha mais curta hoje para a gente poder trabalhar, focar nos jogos e lembrando, a rodada começa às 16h30, por isso é tão importante você ativar o sininho, se inscrever no canal para sempre receber aquela notificação, dá tempo de você ver a nossa análise, concordando ou discordando não importa, o importante é vocês terem uma segunda opinião aqui para a gente debater, informações para você criar as suas próprias tips ou seguir nas tips diárias que a gente traz aqui para vocês no Sexta de Trade. Siga a gente lá no Instagram, Sexta de Trade, tem muito conteúdo e informação extra lá para vocês. E o nosso grupo VIP, canal de cortes, o link vai estar aqui embaixo para vocês. Lá vocês sempre vão ter informações especiais, inclusive ontem a gente teve aí mais de 1000 visualizações aqui, né, no vídeo de análise do nosso canal, e a gente não chegou nem a 300 lá no nosso canal de cortes. A gente fez uma análise exclusiva no jogo entre Phoenix e Doncic. A gente deu a letra da melhor aposta do dia, que era na pontuação do Luka Doncic. Fizemos uma análise completa e você perdeu simplesmente porque você não quis clicar no link que está aqui embaixo, beleza? Então fiquem de olho, tem análises exclusivas lá para vocês também. Mas vamos aqui falar desse dia 27/10, sempre focando em números e estatísticas para sermos lucrativos no médio e longo prazo. E eu vou pedir para vocês uma metinha aí de 100 likes para esse vídeo de hoje. No domingo o movimento é mais baixo aqui, né, no Sexta de Trade, e a gente quer que cada vez mais os nossos vídeos cheguem em outras pessoas. Vamos lá, falar de Pacers e 76ers, jogando em casa o Indiana Pacers, que vem de 1-1, né, venceu um jogo, perdeu outro, mas demonstrou muitas dificuldades na ausência do seu principal jogador, Tyrese Haliburton, como protagonista. Agora eles enfrentam 76ers desfalcado de seus melhores jogadores mais uma vez, Paul George e Joel Embiid. A equipe dos Pacers é favorita aqui jogando dentro de casa, claro, mas desde o ano passado não é um time que eu confio muito, porque é um time que simplesmente abre mão da defesa e tenta compensar suas dificuldades defensivas em um ataque ali intenso, veloz, mas que não se sustenta no longo prazo, né? Uma hora a bola não vai cair e você precisa ter uma defesa minimamente boa para ser competitivo. Coisa que eles não conseguem ter, e na ausência do seu principal jogador em alto nível, né, o Tyrese Haliburton, esse time acaba não conseguindo dominar seus rivais, ou então acabam perdendo jogos que em teoria eles deveriam ser mais competitivos. Então, considerando aqui esse único padrão que foi aplicado para eles durante essa temporada, que foi uma defesa ruim em relação à temporada passada, eu vou manter aqui as expectativas para que os seus rivais pontuem bem, tá? Ano passado a gente fez bastante dinheiro no over em pontos contra o Indiana, sem contar que eles estão sempre como favoritos, então o mercado acaba dando linhas mais baixas para os rivais ultrapassarem linha de pontos, porém sem o Embiid eu tenho algumas dúvidas de como pode render aqui esse ataque do 76ers. Então eu vou duplar para conseguir a odd em torno de 1,50, que é o que eu gosto de fazer, com o jogo entre New Orleans Pelicans e Blazers. Eu vou colocar aqui uma pontuação para os Sixers e uma pontuação para os Blazers, odd de 1,50 aqui fechada, e eu já vou justificar para vocês. Bom, o Indiana Pacers, como eu disse na última temporada, foi uma das piores defesas da liga. Eles terminaram, né, a temporada regular ali defensivamente falando, como a sexta pior defesa por 100 posses de bola, também foram o segundo time mais rápido, ou seja, como eles gastam um pouco o relógio, eles cedem muitas posses de bola para eles mesmos, mas também para os rivais tentarem converter sua marca de pontos. Ano passado também o 76ers jogou vários jogos sem o Embiid, mesmo assim eles conseguiram ficar na metade de cima da tabela em eficiência ofensiva, tá? Então, agora que eles têm um pouquinho mais de elenco, eu acho que eles devam conseguir manter esse nível lá em cima. Uma coisa interessante da gente destacar, tá bom? A gente tá falando de Indiana, que na última temporada foi um dos 5 times que mais cederam pontos de mano a mano por jogo na NBA, e esse tipo de jogada, o Tyrese Maxey é muito bom, então vamos ficar de olho nele para quem sabe se destacar nessa partida de hoje. Falando agora a respeito da possível pontuação do New Orleans Pelicans, na última temporada os Pelicans foram um ataque ali quase de top 10, o 11º melhor ataque por 100 posses de bola, e a equipe dos Blazers foram, né, uma das 10 piores defesas. Então a gente tem um cenário aqui no qual a equipe dos Blazers devam sofrer uma quantidade razoável de pontos aí pro Pelicans. Essas franquias já se enfrentaram no começo da temporada, a gente teve ali o New Orleans vencendo por uma diferença magra e conseguindo superar essa marca também por muito pouco, foram 105 pontos, mas a gente teve um jogo muito lento do Zion, foi a volta dele, né, depois
de uma doença não relatada, então eu acredito que hoje ele possa se sair um pouquinho melhor e ajudar a equipe dos Pelicans a pontuar bem. Nos últimos 20 jogos dos Blazers, eles sofreram 113,9 pontos de média para os seus rivais. E se a gente for olhar aqui, nos últimos confrontos dentro desse recorte de 20 jogos, eles sofreram 105, eles sofreram 110, considerando aqui os jogos contra os Pelicans, e 126, ou seja, superou nos últimos 3 jogos consecutivos, e eles foram recentes, né? Considerando que a maioria dos jogos aqui são do final da temporada passada, mas é um cenário aqui para os Pelicans pontuar e bem. E uma coisa que a gente gosta de destacar aqui é em relação aos setores. Se a gente for colocar aqui opponent shooting, né, que é onde os rivais chutam do time que a gente está querendo analisar, a gente vai colocar aqui da temporada passada e por zona, beleza? Quando a gente fala por zona e coloca aqui na área restrita, os Blazers têm o segundo pior aproveitamento em defesa nesse setor da NBA, ou pelo menos foi na última temporada. E o Zion é simplesmente um dos jogadores que mais tentam arremessos por jogo dentro desse setor. E dentro também aqui do paint, ele é um cara que atua bastante, costuma arremessar com a frequência alta, e os Blazers foram o sexto pior aproveitamento em defesa de arremessos nesse setor para os seus rivais. Então o Zion pode ajudar essa linha a puxar para cima. Acho que ele vai se destacar a ponto da gente trabalhar no over em pontos dele nessa partida. Acho que não, porque sempre acontece alguma coisa assim que ele simplesmente não consegue ir bem contra os Blazers. E ele também acho que vai sentir um pouco de falta do tamanho dele, porque ele emagreceu bastante, mas ele precisa se adaptar a esse novo corpo, já que antes ele se garantia muito na força física, então a gente tem que tomar cuidado. É só um motivo a mais que faz eu acreditar que essa linha de pontos vai ser puxada para cima. Agora vamos falar aqui a respeito do nosso próximo palpite, o jogo que acontece entre Brooklyn Nets e também Milwaukee Bucks. Parece que finalmente, depois de um ano passado no qual o Lillard teve que se adaptar a esse novo time, o time se adaptar a ele se adaptar a uma nova cidade, ele estava passando por um divórcio também, assim, então ele saiu de Portland depois de anos, foi para Milwaukee e ao mesmo tempo teve que passar por um divórcio, a família dele ficou lá, então essas coisas acabam atingindo o jogador, mas dessa vez eu acredito que ele possa se destacar. Então a gente vai aqui em jogador Marcos e vamos colocar aqui pelo menos 25 pontos para o Damian Lillard. Pessoal, antes da gente seguir aqui com essa análise, deixa eu só avisar para vocês aqui, tá? Eu moro pertinho de um estádio, então se você estiver ouvindo vários barulhos assim, então não se incomodem, etc. Mas eu também quero deixar um recado para vocês a respeito do nosso grupo VIP. O número tá aqui embaixo, lá a gente sempre passa para vocês favoritos do dia, melhores zebras, melhores jogos para over-under, palpites exclusivos, guias exclusivos e e-books também para você ser bem lucrativo. E a gente vem tendo muito sucesso ali com as nossas zebras, tá? Ontem a gente teve green ali na nossa zebra do Memphis, a gente teve também ali na nossa zebrinha... a gente também trabalhou ali com a gente que é positivo ali dos Kings, que também bateu, mas a gente também teve muitas zebras positivas. Eu acho que a gente só errou uma até hoje, a gente sempre passa pelo menos uma lá pra galera. A gente só errou uma, no dia 22 a gente acabou não indicando nenhuma, e a gente vai trazer um vídeo para vocês lá no nosso canal de cortes, explicando como a gente, né, porque existe método pra gente trazer a melhor zebra do dia. Então a gente teve bastante sucesso. Ontem foi no Suns, né, mesmo jogando em casa, a odd dele estava para mais de 2, o Dallas era favorito, a gente conseguiu zebrinha ali do Suns, do Memphis, enfim, a gente já conseguiu do Hornets também, e essa temporada foi só uma zebra que a gente errou, se eu não me engano, mas a gente tá muito positivo, sempre com odd de 2 para cima. Então, a gente vai explicar para vocês no nosso canal de corte durante a semana, provavelmente na terça-feira, como a gente chega a essa conclusão. Então se inscreve lá, o link tá aqui embaixo, facinho, só clicar e aí vocês vão cair direto no canal. Aí você se inscreve e deixa o sininho para poder garantir o vídeo assim que a gente lançar. Mas falando aqui a respeito do Lillard, a gente tem nos últimos 6 jogos, ele teve uma crescente, né? Ele começou bem essa temporada, até aqui foram 2 partidas com 30 pontos e 28 pontos. Na reta final da temporada passada ele fez uma pontuação também bem alta, pelo menos 28 pontos em todos os últimos 4 jogos. Claro, a série era contra a defesa ruim do Indiana, mas a defesa dos Nets também não é grande coisa. E ele teve 30,5 pontos de média nesse período, conseguindo 25 pontos ou mais em todas as partidas aqui recortadas. Por que a gente está destacando ele? Quando a gente vai aqui no Fantasy Pros, tá? É um site muito interessante para a gente poder fazer comparação aqui, né? De defesa versus posição. O Lillard, que joga na posição de armador, ele vai enfrentar hoje os Nets, que foram o 5º time que mais se deu pontos por jogo para armadores, e a gente sabe que ele é um dos melhores arremessadores da história da liga, né, no território triplo, e ele vai enfrentar hoje o time que mais se deu bolas de 3 para armadores na liga.
Não à toa, no último encontro contra os Nets, fazendo essa mesma análise, ele conseguiu completar para 30 pontos e a gente precisa destacar que ele vai ter um confronto ali com Cam Thomas, com Dennis Schroeder, que são jogadores ali que não são grandes defensores. Então ele pode tirar vantagem, pode se destacar. Esses jogadores vão estar sempre preocupados ali com Giannis Antetokounmpo. A gravidade dele é muito grande, ou seja, ele atrai muitos marcadores só dele existir, só da presença dele ali. Então o Lillard pode ter espaço hoje para arremessar e conseguir uma boa linha de pontos. Beleza. Agora vamos analisar aqui Oklahoma City Thunders e Hawks, ou OKC joga em casa contra o Atlanta, que começou muito bem, mas é um time de metade de tabela da Conferência Leste, talvez um pouquinho mais para cima ali, mas que só venceu seus jogos também, porque jogou os dois dentro de casa contra rivais ruins. Hoje contra o Oklahoma City Thunders é diferente, porém o OKC jogou ontem e foi um jogo bem desgastante, apesar deles terem conseguido abrir vantagem nos últimos minutos. Para esse jogo aqui, eu ficaria de olho no Shai Gilgeous-Alexander, porque ele enfrenta uma defesa ruim. E a gente tá falando de um Atlanta Hawks que tem como elo fraco defensivo ali o Trae Young. Praticamente todos os jogadores do OKC são mais altos e talentosos ali no mano a mano do que ele é como defensor de mano a mano. Então, assim, o Oklahoma deve pontuar bem. Porém, um cansaço de ontem, né, por conta da partida mais viagem, pode fazer com que o Atlanta Hawks seja um perigo e consiga pontuar bem também. Então eu vou evitar trabalhar aqui com questão de vencedor, porque a odd do OKC está muito baixa, e o Atlanta Hawks, quando o Trae Young esquece, atrapalha bastante qualquer ambição que alguém tenha de investir contra esse time. E a gente tem um cenário bem legal aqui para trabalhar com over em pontos, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu já adianto para vocês, é o melhor over do dia, porque é o jogo que tem mais cenário. Pode ser que a bola não caia? Pode ser, mas o cenário é o que está mais desenhado. A eficiência dos jogadores não está em nosso alcance. O que a gente tem como alcance é mais ou menos desenhar o cenário e entender que eles terão volume. Então vamos de acima de 224,5 pontos totais. Nos últimos 5 confrontos entre essas franquias, a gente teve uma média de mais de 250 pontos. Todos os 5 consecutivos bateram essa marca. E no último confronto que aconteceu, a gente teve aí mais de 170 pontos, de 270 pontos, né? É uma média simplesmente incrível que a gente tem dentro dessas franquias. Se a gente for ampliar esse recorde para os últimos 10 confrontos, vai aumentar bastante também. A gente vai ter um número bem acima, na verdade, do que a gente está buscando para hoje. Mas por muitos anos o Oklahoma ele foi um time que não tinha interesse em vencer, eles perdiam de propósito. Então o recorte mais real que a gente tem é o desses últimos 5 jogos, o que é o suficiente para a gente entender que o over faz sentido. Bateu nos últimos 3 jogos consecutivos também em Oklahoma, e olha o número alto de pontos que essas franquias produziram nos últimos confrontos que elas tiveram. Outra coisa interessante, como eu disse, todo mundo pode pontuar bem contra esse Atlanta. Se a gente olha aqui para a posição de power forward, posição original do Chet Holmgren, apesar dele vir jogando de pivô, o Atlanta foi um dos 10 times que mais cederam pontos para jogadores dessa posição, e também o segundo que mais cedeu bolas de 3 na última temporada. Para a posição de ala, eles também sofreram bastante, o terceiro time mais vazado para jogadores dessa posição, e também foram o sexto que mais cederam bolas de 3. Na última temporada, eles foram, na verdade, nos últimos anos, eles vêm sendo das piores defesas, foram a 4ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola e perderam seu melhor defensor de perímetro ali no backcourt, que no caso é o DeJounte Murray, que não tá lá. Então a tendência é que eles piorem. Essa linha hoje tá meio que baixa, porque o mercado viu como o Oklahoma City Thunder defendeu bem no começo da temporada, e eles acreditam que essa defesa de alto nível deva se manter, mas ele ignora um pouco esse jogo de back-to-back consecutivo, que pode dificultar nos deslocamentos laterais deles, para poder executar uma defesa mais bem feita. Lembrando que o Atlanta teve mais descanso do que eles, então todo mundo aqui pode pontuar bem, o ritmo deve ser alto. O Oklahoma foi o 5º time mais rápido da NBA na última temporada, o Atlanta foi o 6º, então a gente tem aqui 2 times que cedem e geram muitas posses de bola por minuto, porque eles gastam pouco o relógio. E agora, pessoal, vamos aqui para o nosso palpite mais arriscado, eu diria, tá? É o que a gente traz de melhor para essa partida dentro das nossas análises, mas ainda assim eu priorizaria os 4 jogos já passados anteriormente. Mas antes eu quero agradecer vocês de coração, o like, eu espero que vocês tenham deixado, a audiência que vocês vêm aqui no nosso canal ajudando demais. Comentem aqui embaixo seu palpite preferido para hoje e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque amanhã a gente tem um cenário espetacular. Se você não quer colocar dinheiro hoje em jogo, amanhã é o dia, porque a gente vai ter um calendário muito recheado de jogos e a gente vai ter diversos favoritos jogando contra defesas fracas dentro de casa. Então a gente tem um cenário bem legal para quem gosta de trabalhar com over de jogador, over de pontos totais, vitórias esticadas. Então amanhã é o grande dia, recadinho já para vocês. Não se esquece da meta de 100 likes e também de conhecer o nosso canal de cortes, que tem vídeos, análises exclusivas. O link vai estar aqui embaixo. Também nosso Instagram, @cestadetrade,
rumo aos meus seguidores por lá, porque a gente também traz conteúdo extra. E se você ficou de fora ontem da tip, do Luka Doncic, por exemplo, da dica que a gente deu pra galera lá e ele arrebentou, é porque você não tá no nosso grupo gratuito. A gente mandou pra galera lá também. Então, não marquem bobeira, beleza? O link tá aqui na descrição. Finalizando aqui com essa análise, bom, a gente vai trabalhar num handicap positivo a favor dos Clippers, que jogaram ontem e venceram o Denver Nuggets. Fora de casa, eles também conseguiram cobrir o handicap alto ali contra o Suns. Eles vêm sendo bem competitivos mesmo sem o Kawhi Leonard. O Golden State Warriors nos últimos 9 jogos, eles venceram 4 e perderam 5, ou seja, perderam a maioria, e venceram alguns times bem ruins, como o Jazz 2 vezes, e o Memphis Grizzlies, que na temporada passada nem existia, tá? Era o Memphis Grizzlies ali sem praticamente todos os seus titulares por conta de lesão, e aí tiveram uma vitória interessante contra o Dallas, ok, mas eles não cobriram o handicap que a gente vai indicar para vocês, e que não conseguiram cobrir em 3 das 4 vitórias que tiveram, ou seja, em 8 dos últimos 9 jogos em casa. Esse é o recorte aqui dos Warriors jogando como mandante. Hoje é a estreia dos Warriors jogando em casa, então a gente deve ter o Stephen Curry se destacando, até porque nos 2 primeiros jogos, como foi fora e contra times ruins, ele deu uma segurada, não precisava ali jogar o seu máximo para que os Warriors saíssem com a vitória, então eles venceram com tranquilidade e eles conseguiram manter seus adversários em linhas baixas. Eles conseguiram se defender muito bem, coisa que vem acontecendo desde a pré-temporada, apesar de eu não gostar de levar muito pré-temporada em consideração. Mas entre a vitória dos Warriors, que está pagando mal, e que eu acho que eles são favoritos, e o handicap positivo aqui a favor dos Clippers, eu vou de handicap de mais 12.5 a favor dos Clippers, ou seja, aqui ou a gente ganha, ou a gente perde de no máximo 12 pontos de diferença. Se perder por menos também, não tem problema, que é green garantido. Só não pode perder por 13 ou mais. E, cara, esse Clippers tá bem, tá quente, vários jogadores conseguindo pontuar bem. Eu acho que eles vão ser competitivos. O que deve fazer a diferença hoje vai ser o cansaço mesmo, mas como é um handicap bem esticado, pagando bem até 50%, acho que vale a pena arriscar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência. E, ó, o nosso grupo VIP com as melhores tips, guias, e-books e também muitas dicas exclusivas de, ó, por que você tem que ficar de olho nesse jogador, por que você tem que tomar cuidado com esse. Praticamente ele, todos que a gente mandou, funcionou, tá? Todos os jogadores que a gente indicou arrebentou, e todos os jogadores que a gente falou para vocês tomarem cuidado não mandou bem. Acho que teve um só lá do nosso post especial que não foi bem, que foi o Al Horford, porque deu blowout ali contra os Wizards. Mas enfim, de resto ali, cara, resultados muito bons. A gente sempre manda os favoritos do dia, melhores overs e unders, melhores cenários, né, para você trabalhar no dia em over e under. E também a gente sempre manda as melhores zebras que a gente tá arrebentando. Vai ter vídeo exclusivo lá no nosso canal de cortes explicando como a gente chega a essa decisão de qual a melhor zebra do dia. Quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez, muito obrigado e falou!